Irmãos aqui presentes, caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje a igreja celebra esta dedicação da Basílica do Latrão, um momento importantíssimo na vida da igreja. Foi a primeira igreja propriamente dito, né? Depois da conversão de Constantino ao cristianismo, então Constantino ele ofereceu ao Papa esta igreja para que os cristãos que antes havia uma religião perseguida passou a ser aprovada pelo rei. E então o rei entregou esta basílica para ser o local onde os cristãos pudessem se reunir. E a partir daí foram então começando a se construir outras basílicas e outras igrejas. E nesse sentido, na dedicação desta igreja, a Basílica do Latrão, né, se entende que também todos nós devemos rezar e bendizer a Deus pela igreja, né, que também é um templo de Deus, onde nos reunimos para escutar a palavra, para podermos receber os sacramentos. Também aqui nós sabemos que a igreja não é o templo de pedra, mas este local é importante na nossa vida, porque aqui nos reunimos para escutar a palavra e para que através disto nós sejamos igreja verdadeira no meio do mundo, presença de Deus no meio do mundo. E é para isso que estamos aqui, é para isso que buscamos as igrejas. Numa cidade, né, onde existe uma igreja, isso é significativo, porque sabemos que a presença de Deus está ali, que ali naquela cidade existe cristãos, porque tem o templo. Embora hoje em dia também já em algumas cidades da Europa, sobretudo, e não só da Europa. Eu lembro quando eu fui ao Canadá, há muito tempo atrás, quando houve a peregrinação dos jovens para o encontro do Papa, eu já tinha visto igrejas que se descaracterizaram, deixaram de ser igrejas para ser templos humanos, né? Bares, boates, academias, e isso já está se lastrando em todo o mundo. Isso, de uma certa forma, nos causa uma tristeza, porque, de repente, parece que aqueles templos que são tão magníficos, que com tanta beleza, porque a beleza atrai o olhar, né? Quando você entra numa igreja e vê os santos, vê os vitrais, vê todas as coisas, vê a beleza, isso te chama a rezar, te chama a contemplar o amor de Deus, a contemplar aquilo que é belo, né? Quando descaracterizamos isto, né, isso perde o valor. E nós temos que cuidar muito bem disto, porque também nós somos templos de Deus. Nós somos, como diz São Paulo na segunda leitura de hoje da carta aos Coríntios, nós somos seara de Deus, lavoura de Deus, né? Deus quer cultivar na nossa vida aquilo que são os seus dons, para que nós, diante do mundo, possamos manifestar esta presença de Deus viva no meio do mundo. Então também nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque também podemos descaracterizar esta realidade, né? Nós não podemos ter os pés em duas canoas, né? Sermos de Deus e sermos do mundo. Nós temos que fazer uma escolha. Há poucos dias atrás, a liturgia nos falava exatamente disto. Sábado passado, ontem, a própria liturgia falava: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro.
né? O dinheiro é o quê, irmãos? O dinheiro está a serviço do homem, não o homem a serviço do dinheiro. Mas nós temos que tomar um cuidado, sabe por quê? Porque normalmente o dinheiro nos cativa, né? Por causa do dinheiro, muitas vezes, nós nos deixamos levar. Isto prende o nosso coração, né? Por isso, não é por acaso, né, que Jesus entra aqui no templo, e a leitura foi exatamente na dedicação. Jesus entra no templo de Jerusalém. Por quê? Porque o templo de Jerusalém também tinha se descaracterizado. Tinha deixado de ser o templo de Deus, para ser o quê? Uma casa de comércio, né? Os cambistas, as pombas, os carneiros, que eram, de repente, você chegava no templo e não via nada. Mas Jesus Cristo vai ali também, sabe por quê? Porque Jesus Cristo quer fazer uma coisa. Jesus Cristo entra naquele templo para reformá-lo. O templo já não seria aquela construção de pedra. O templo já não seria mais aqueles sacrifícios de bodes e carneiros. Já não seria mais o câmbio, mas seria ele mesmo o templo. Por isso, quando os judeus perguntam para ele, os fariseus, por que ele fazia isso? Quem deu o direito dele de fazer isto? Ele diz, destruir este templo. Eles achavam que era o templo de pedra. Mas Jesus estava falando do seu corpo. Eu lembro a vocês que isto tem um significado muito grande também para cada um de nós, né? Porque cada um de nós, irmãos, somos chamados a ser no mundo esta presença de Deus. Isto é, né, de fato, um convite a cada um de nós a estarmos atentos a nós mesmos. E de vez em quando Deus tem que pegar o chicote e expulsar aquilo que dentro de nós descaracteriza esta imagem de Deus na nossa vida. Tem que expulsar aquilo que muitas vezes nos impede de manifestar a presença de Deus no meio do mundo. Um cristão que aprova o aborto não é cristão, não é de Deus, porque não aprova a vida. Um cristão que não aprova a castidade não é cristão. Um cristão que vive na fornicação, no adultério, não é cristão. Por isso o Senhor vem, pega o chicote e muitas vezes expulsa do nosso meio. Nós sabemos, irmãos, que a pedra, São Paulo fala aqui na carta aos Coríntios, que nós não podemos colocar outro fundamento a não ser este. Nós somos pedras para a construção da igreja? Somos. Fazemos parte desse edifício. Porém, para que isso seja verdade, o fundamento tem que ser Cristo. E não eu, e não nós. E nem outra coisa alguma, mas apenas Cristo. Por isso que é interessante esta visão do livro do profeta Ezequiel, né? Porque Ezequiel fala, o povo está no exílio. E por que o povo está no exílio? Por causa do pecado que eles cometeram. Se afastaram de Deus. Porque seguiram a sua lógica, seguiram a sua razão, a sua vontade. Isso, irmãos, todos nós temos a tentação de fazer. Muitas vezes queremos apropriar aquilo que é de Deus para fazer a nossa vontade. O comércio também faz parte disso. Não é só questão de dinheiro. Muitas vezes queremos que Deus faça a nossa vontade, não a dele na nossa vida. Espera aí. Isso também descaracteriza.
O fundamento da vida é Cristo. Por que é Cristo? Porque Cristo aprendeu na sua vida a fazer o quê? A vontade do Pai. Amou, perdoou, renunciou à sua própria vida em favor da sua igreja. Ele é o esposo, nós somos a esposa, que devemos sempre estar em comunhão com Ele, para viver uma só carne, para ser um só, com Ele, no meio do mundo, no meio da humanidade. Isso tem tudo a ver, irmãos. É interessante que aqui na leitura do profeta Ezequiel, fala de um rio que sai do santuário. E esse rio corre, e aonde esse rio corre, brotam árvores que dão frutos sempre. E estas árvores sempre estão verdes. Esta árvore todo mês dá fruto. É a imagem do paraíso, irmãos. Esta imagem do paraíso é possível aqui na terra? É. De que forma? Tendo Deus na vida. Por isso, os braços de um rio é a imagem do cristão no meio do mundo, que leva a salvação ao mundo inteiro, que leva ao mundo inteiro a presença de Deus. E a presença, quando Deus chega na vida da pessoa, seja lá qual for a pessoa, se ela a acolhe, ela recebe vida, ela recebe salvação. O Salmo de resposta falava isso. Senhor, o Senhor para nós é refúgio e vigor. Sempre pronto, mostrou um socorro na angústia. Assim não tememos se a terra estremece, se os montes desabam, caindo nos mares. Os braços de um rio vêm trazer a alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? É aquilo que São Paulo fala, né? Na sua carta. Se Deus está comigo, eu posso enfrentar o que eu tiver que enfrentar, Quem me separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, nada me separará do amor de Deus que foi manifestado em Cristo Jesus. E isso, irmãos, é a presença do cristão no meio do mundo. Por isso, hoje, nós somos chamados também a cuidar desta casa que somos nós. Não só desta casa física, porque também quem olha de fora e vê uma igreja toda destruída, toda demolida, toda descaracterizada, certamente vai rir na nossa cara e falar, haha, olha o tipo de cristão que tem aqui. A mesma coisa, quando viemos à missa, devemos nos vestir de forma melhor, porque é para Deus. O templo de Deus não é só interior, é exterior também. Quando você olha uma pessoa que não se cuida, uma pessoa que está descabelada, desdentada, uma pessoa... irmãos, olha, percebam o que é o mal na vida de uma pessoa. Vocês já viram um drogado? Vocês já viram? Tem exemplos, muitos exemplos. A pessoa era bonita, tinha corpo, tinha beleza, tinha o cabelo penteado. De repente começou a entrar na droga, se descaracteriza totalmente. São irmãos nossos que se deixaram levar por outras coisas. E assim isso acontece com cada um de nós. Quando você está triste, quando você está angustiado, quando você está no pecado, o teu rosto manifesta isso. Porque você desfigura. Olha que interessante. E é importante, irmãos, isto. Por isso que o Senhor nos traz aqui e nos dá esse rio que sai do templo, do lado direito. E quando eu escuto isso, eu lembro da cruz e lembro do lado direito. Ali do lado direito brotou o quê? A fonte da vida.
para o cristão são os sacramentos. É a Eucaristia, é o batismo. É isso que nos introduziu na vida da igreja. É isso que Jesus nos chamou para ser templo de Deus. E na medida que eu respondo a isso com a minha vida, na medida que eu vou deixando Deus conduzir a minha vida, Ele me santifica, Ele vence os pecados e me ajuda a cada dia a, de verdade, ser esta Jerusalém celeste no meio do mundo. O que falava a oração inicial desta celebração. Por isso, irmãos, peçamos a Deus, peçamos a Ele que nos ajude a cada dia a estar na sua presença, porque nós só podemos ser santos estando junto de Deus. Fora de Deus, nada podemos.